Beleza, vamos chegar à conclusão aqui de como eu enxergo Deus, tá bom? Muita gente fica perguntando pra mim se eu sou cristão, se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu acredito em Deus, se eu acredito na Bíblia, tá? E então acho que é interessante contar essa história, né? É uma história boa pra contar, né? Pra ficar aí na história desse canal. Bom, primeiro de tudo, eu tenho basicamente todos os motivos pra não acreditar em Deus, essa que é a verdade. Tenho basicamente todos os motivos possíveis pra duvidar da existência de Deus. Sempre, tipo assim, tive todos os motivos, na verdade, né? Assim, se eu falar os motivos aqui, eu vou dar muito detalhe sobre a minha vida pessoal. Meu Deus, alguém me chamou aqui. Deixa eu só conversar aqui com o meu duo, né? Pera aí. Daqui uns 10 mil eu colo. Dá-lhe uma. Aí. Enfim, tive basicamente todos. Se eu falar os motivos, né? Assim, problemas pessoais, problemas de vida, problemas, sei lá, físicos, problemas mentais, né? Eu basicamente tive vários problemas, assim. Claro, teve muita gente no mundo que teve muito mais problemas, muito mais intensos que eu tive e que tem muito mais motivos para duvidar da bondade de Deus ou duvidar até da existência dele, certo? Só que, inclusive, eu gosto de pensar dessa forma de que existem, cert, existem certas pessoas, tá? Não estou dizendo que eu sou importante, eu estou dizendo o seguinte: existem certas pessoas que talvez na capacidade cognitiva lá dos anjos ou sei lá o que, enxergam o seguinte: bom, se eu conseguir trazer essa pessoa pro lado do mal, eu vou causar um grande dano em algum setor possível, de certa forma, no futuro, sei lá, alguma coisa assim. Então pensa comigo, existem pessoas. Na verdade, toda pessoa é assim, na verdade. É muito difícil explicar isso, mas vamos lá. Na verdade, todas as pessoas têm algum tipo de importância na vida de outras pessoas e na vida como um todo, né? A gente nasce, aí a gente começa a existir, são 80 a 100 anos de consciência, que é quase nada, na verdade. Então a gente tem um blimp só de consciência no grande tempo das coisas, né? E aí depois a gente volta para não ter consciência, certo? E nesse blimp de consciência, o que acontece é o seguinte, né? Vivemos, certo? E aí a gente toma decisões aqui na Terra e tal e tal. E cada pessoa toma suas decisões, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, certo? E obviamente, eu gosto de pensar da seguinte forma: todo dia quando você acorda, você tem tanto o diabinho quanto o anjinho falando no seu ouvido, certo? Não dessa forma superficial, mas imagina comigo. O diabo está em todas as coisas. Essa é que é a verdade. O mal está em todas as coisas. Não é que todas as coisas são más, na verdade todas as coisas são boas, tá? Porque todas as coisas são criação de Deus, beleza? A realidade é uma criação de Deus. Só que você tem também essa coisa de querer bens menores por bens maiores, você trocar bens maiores por bens menores, e isso significa o mal, certo? Então, por exemplo, ao invés de, sei lá, ao invés... Isso já foi dito num podcast, não sei quem falou, mas um cara aí falou. Que essa é a definição de mal, né? Você trocar bens maiores por bens menores. Ou seja, você trocar o amor da sua família por, sei lá, droga, por exemplo. Ou você trocar uma esposa que te respeita e te ama por uma puta da madrugada, por exemplo. Entendeu? Algo tipo isso. Então, durante toda a minha vida, tá? Eu fiz esse parênteses todo para dizer o seguinte: durante toda a minha vida, eu tive vários momentos em que eu poderia ter ido para o caminho ruim, tá? Mas acabei não indo, certo?
E quando eu digo caminho ruim, eu digo, tipo, sei lá, eu poderia hoje ser um estelionatário, eu poderia hoje ser, sei lá, eu poderia hoje ser um completo degenerado esquerdista, eu poderia hoje ser, sei lá, um ladrão ou algo tipo isso, tá? Não dá pra saber exatamente como seria a vida se eu fosse pro caminho ruim das coisas, digamos assim. Beleza. Então, eu tive todos os motivos para duvidar da existência de Deus. Inclusive, quando eu tinha mais ou menos aí, por causa dessas coisas, né? Por causa dessas coisas que aconteceram na minha vida, pessoais, trabalho, família, sei lá, várias coisas. Teve um momento que eu decidi que eu era ateu. Foi mais ou menos aí entre os 11 e os 14 anos de idade, e 13 anos de idade, eu decidi que eu era ateu, que eu não acreditava em Deus. E inclusive eu fazia acordos e fazia apostas com Deus, com a entidade Deus, com, enfim, com o que na minha cabeça era Deus, certo? Um ser no céu ou, enfim, algum lugar que estava observando as pessoas e que não fazia nada para melhorar a vida das pessoas. E essas apostas obviamente não se concluíam, porque, né, tipo assim, as apostas eram apostas de criança, tipo assim, pô, eu preciso passar um item, eu preciso passar um item no jogo e tem uma taxa X desse item melhorar. E se esse item não melhorar, significa que Deus não existe porque esse item não melhorou. Ou, eu preciso fazer isso até determinado tempo e se isso não acontecer, então Deus não existe porque não aconteceu, entendeu? Se não acontecer nenhum sinal de Deus até o momento X, até daqui 5 minutos, então Deus não existe porque não houve nenhum sinal da existência de Deus. Tá? Então foi basicamente isso, né? Foi até mais ou menos aí, até, sei lá, até uns 13, 14 anos eu era bem ateu, assim. Inclusive, chegou um momento, né, em que eu comecei a flertar com o satanismo de LaVey. Que, inclusive, dá pra se dizer que satanismo de LaVey é uma das maiores... é um dos maiores armadilhas para o adolescente moderno que teve pai ausente, que teve problemas familiares, que não foi criado direito e por aí vai, tá? É um dos maiores... uma das maiores armadilhas é o satanismo de LaVey. E eu quase caí nessa armadilha, entendeu? Porque ele é sedutor, é tipo assim, cada um cuida do seu, cada um não sei o que, respeite os animais, tal, 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 tal. Enfim. Só que, claro, como um socialista, né, ele vai pegar de coisas nobres, como propriedade privada, respeitar o próximo e por aí vai, e vai distorcer isso a longo prazo, né? E aí, quando você percebe, você está numa coisa que não é aquilo que você achou que era nobre, e é uma versão completamente corrompida e destruída daquilo que uma vez foi nobre, que você achou que era nobre, entendeu? E aí, eu fui crescendo, né? Eu fui, sei lá, vivendo, a vida foi acontecendo, etc. Até que teve algum momento, que eu não sei que momento exatamente foi, que eu basicamente virei agnóstico. Ou seja, eu deixei de ser ateu, eu não acreditava no Deus cristão, né, naquela época. Ou seja, Jesus como meu salvador e Deus como Jesus, só que Pai, né, a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Que inclusive a gente vai discutir, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que exatamente o que talvez significa esse tipo de coisa, Pai, Filho e Espírito Santo na minha cabeça, tá? E aí eu virei agnóstico, beleza. Aí eu acreditava em Deus, mas talvez não no Deus cristão, beleza. Só que daí eu fui crescendo mais e, sei lá, a vida foi acontecendo. E aí algumas coisas mudaram na forma como eu enxergo o mundo. Eu vi um vídeo, eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, na verdade, mas eu tô fazendo aqui de uma forma mais, não sei, expandida, digamos assim. Eu vi um vídeo chamado A Matemática Prova Deus, tá? Que é basicamente um argumento que fala que, resumindo bastante, né?
Deus não pode estar no conjunto da existência. Deus está fora do conjunto da existência. É como se ele tivesse criado a matemática, entendeu? Resumindo bastante. Tipo assim, você tem conjuntos, certo? Aí você tem tudo aquilo que é real. Você tem a matemática, que é basicamente informação, certo? A matemática, na verdade, é só a forma como seres humanos conseguem interpretar a realidade por meio de previsões, né? Então, a função da matemática é você conseguir prever coisas, tá? Prever equações, prever resultados, etc. Né? É uma ferramenta que o ser humano descobriu para prever coisas. É basicamente uma previsão de futuro, na verdade, né? É isso que a matemática é. E daí, deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu elixir. E daí, eu vi esse vídeo e eu percebi comigo, cara, isso aqui realmente faz sentido. A matemática, a física, a química, tá? São formas, basicamente a linguagem que nós seres humanos criamos para interpretar as regras da criação de Deus. Entendeu? É basicamente isso. Não tem nada de sobrenatural. Sobrenatural que eu digo é o seguinte, como é que eu posso explicar isso? Porque eu também não quero entrar na questão de, porra, não existe céu, por exemplo. Claro que existe céu, só que talvez o céu não seja da forma como a gente acha que é, entendeu? Inclusive, eu acho que seria uma ofensa dizer que o céu é de determinada forma, porque, sei lá, ninguém foi ao céu e voltou mortal, né? Tipo assim, não houve um mortal que foi ao céu e voltou. Você tem detalhes lá na Bíblia e tal, mas são detalhes vagos, né? Enfim. E obviamente nem tudo na Bíblia é literal, né? A grande parte das coisas, na verdade, são metafóricas, né? Se você for seguir a Bíblia literalmente, você não vai chegar em muitos lugares. Você até pode seguir literalmente, você pode ter um resultado bom na sua vida, mas a Bíblia é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? É um conjunto de regras, na verdade. Então, beleza. Eu fui me tornar cristão, eu acho. Eu acho que por causa do 38, na verdade. Se for bem sincero, acho que foi por causa do 38. Basicamente, o 38 me convenceu a virar cristão só falando a realidade, né? Falando a realidade de como funciona o mundo, as argumentações dele de pai da verdade, pai da mentira, né? Que são basicamente... eu nunca li a Bíblia, essa que é a verdade, né? Então, acho que eu sou o mais idiota dos cristãos porque eu nunca li a Bíblia, né? Como é que pode? O cara acredita no negócio sem ter lido. Pois é. Mas realmente me convenceu, porque assim, a verdade é basicamente uma dedução lógica, né? A verdade ela é irrefutável, é uma constatação, ela existe. Existem verdades objetivas no mundo, e elas existem, e elas sempre vão existir, entendeu? Não importa o observador, não importa quem está observando, verdades objetivas existem. E se você entende esse fato, você entende que se verdades objetivas existem, então, obviamente existem as distorções dessa verdade objetiva, certo? Isso seria o mal, isso seria a mentira, né? E quando você percebe que existem pessoas aqui na Terra, tá, que vivem com base em distorções da verdade, a vida delas é baseada em distorções da verdade, ou seja, é baseada na mentira, você chega à conclusão de que, cara, tem alguma coisa aí. Tipo assim, não é possível que as pessoas enxergam a verdade, elas percebem a verdade e elas decidem ignorar a verdade. Você tá entendendo? Não tô falando nem de Deus, eu tô falando da criação, eu tô falando da criação de Deus, eu tô falando da física, da química, da matemática. Eu tô falando dessas coisas. A gente enxerga a verdade, a gente faz previsões, a gente entende como é que funciona o mundo, a gente decide explorar melhor como é que funciona o mundo, ferramentas de precisão cada vez mais precisas, e mesmo assim,
as pessoas decidem ignorar a verdade e ir pro lado da mentira. Por exemplo, um político. A vida toda do político é com base numa bolha de mentira. O trabalho dele não é um trabalho, aquilo que ele faz não é baseado na verdade, as regras que ele cria, as leis, né, não são baseadas na verdade, mas ele distorce a verdade, ele distorce os incentivos econômicos, ele distorce a relação entre pessoas com base numa regra arbitrária, mentirosa que ele criou. A política, cara, ela tem uma relação direta com a verdade e com a mentira. E tem uma relação direta com você acreditar em Deus e achar que Jesus é o seu salvador ou não. E você acreditar, sei lá, no mal, entendeu? Não só a política, né? Mas na verdade tudo. Tudo. Quando você decide ignorar uma coisa que é realmente verdade, você decide acreditar na mentira, isso é uma coisa realmente maligna, cara. Porque, tipo assim, a verdade é a única forma de você ser liberto. Entendeu? Tipo assim, quando aparece lá na Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu interpreto da seguinte forma. Se você entende que Jesus é o seu Salvador, você entende que Ele é a verdade. E a verdade é literalmente a verdade. Não é figurativamente, não é uma coisa mística, é literalmente a verdade. Quando você entende que a verdade na sua vida vai te salvar, quando você entende a verdade das coisas, a realidade das coisas, isso é bom pra você. Isso te liberta, isso te salva. Entendeu? É um protocolo de regras. Eu não quero entrar no campo de dizer que Bitcoin é uma coisa divina, mas Bitcoin também é um protocolo de regras. É um protocolo de regras consensual que, se você decide adotar, você melhora a sua vida de algumas formas. Tá? Principalmente monetariamente, que é uma coisa material, beleza? Mas mesmo assim, você acaba melhorando a sua vida. Você acaba se aproximando da realidade, se aproximando da verdade. Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você também acaba se aproximando da verdade. Porque Jesus é a própria verdade. Entendeu? A matemática é Deus, a química é Deus, a física é Deus. Na verdade são criações dele, né? Mas, enfim. Tá entendendo? Então, quando você entende esse tipo de coisa, quando você percebe que, cara, não tem nada de muito difícil para entender quando você entende a Bíblia, quando você entende Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador. É só aceitar a verdade na sua vida. É só você parar de, por exemplo, negar a culpa das coisas que você faz e botar a culpa nas outras pessoas. É só você parar de, por exemplo, achar que outras pessoas te devem algo. É só você parar de acreditar na mentira. É só você, eu quero emagrecer. Coma menos, se exercite mais. Déficit calórico. Tá entendendo? A termodinâmica, ela não mente. A termodinâmica é o que é. Eu quero emagrecer. Exatamente. Tem que parar de comer besteira. Tem que parar de... Porra, é só deixar de ser gordo, tá ligado? Inclusive, várias regras da Bíblia, né? Os mandamentos, né? E as próprias regras que tinham lá por exemplo, o cara era por... Não dê a bunda. Por que não dar a bunda, irmão? Porque você vai pegar doença. Entendeu? Você vai pegar doença, você vai ficar ferrado, vai ficar fudido, vai morrer cedo, vai deixar seus filhos, suas filhas sem pai. Não coma animais. Por quê? Porque animal tem doença, vai perder o peru. Tá entendendo? Só que é uma explicação para um povo que dificilmente, até hoje na verdade, dificilmente vai chegar a essa conclusão lógica, a essa
dificilmente vai chegar a um protocolo extremamente eficiente de como viver a vida, de como prosperar, de como ter uma vida realmente saudável, etc. Em todos os aspectos possíveis, né? Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente, etc. Essas pessoas não vão chegar nisso sozinhas. Então elas precisam de um guia, e esse guia é Deus, que mandou Ele mesmo para a Terra, numa forma que os seres humanos entendem, e aí esse guia mostrou, né, basicamente, como que você deve viver a sua vida. Como que você deve existir, como que você deve aproveitar esse tempo de consciência na Terra, que são 80 a 100 anos. E provavelmente daqui a uns 20, 30 anos vai ser 120, 150, sei lá. Mas enfim, é só um glimpse da mesma forma. E aí, os seguidores desse guia, os seguidores do próprio Deus, na verdade, né? Porque, enfim, criaram um livro, um protocolo de regras físico, com todos os ensinamentos e toda a história desse guia, dessa pessoa chamada Jesus, para que esse protocolo seja passado de geração em geração. Tanto é que é um protocolo tão eficiente que mesmo as pessoas que acreditam, né, em Deus e Jesus como salvador delas, mesmo elas sendo perseguidas e mortas e torturadas, continuou existindo. Mesmo o crente médio do cristianismo sendo um pobre, um mendigo fudido, o negócio venceu Roma, por exemplo. O negócio foi se espalhou ao redor do mundo inteiro, em locais que nem tinha acesso. Por que será? Porque a verdade, ela é irrefutável. A verdade é irrefutável. Você não consegue negar a verdade por muito tempo. Esse é o ponto, entendeu? Quando isso fez sentido na minha cabeça, eu percebi, cara, é isso. É isso. É claro que eu não sou o melhor exemplo de cristão, né? Eu faço um monte de merda. Claro, não tanta merda quanto outras pessoas, mas eu faço um monte de merda. E tem muito que aprender ainda, né? Mas, tipo assim, não existe, não tem o que fazer. Acabou. Aceite a realidade das coisas ou você vai se arrepender, entendeu? Tá entendendo? Quando você nega a realidade das coisas, isso destrói a sua vida a longo prazo em todos os setores possíveis, porque você está ignorando a verdade das coisas. É a mesma coisa que você tentar pular de um prédio sem paraquedas, aí você fica surpreso que você caiu no chão, explodiu no chão. Ah, eu explodi no chão. Por que será? Exatamente porque você ignorou a gravidade, você ignorou a resistência do ar, você ignorou a forma como os átomos se arranjam entre si, você ignorou o vento, você ignorou que você pesa, né? A massa do elétron, você ignorou tudo isso. Não ignore a realidade das coisas. E aí você vai entender que Jesus é o caminho. Pois é, e é a verdade, pois é, e é a vida, pois é. É isso. Até o próximo vídeo.